Bom dia, queridos. Notícias como essa tiram a gente daquele foco que a gente está. Mas quando a gente, como disse o Marcos, quando a gente está com Deus, com Jesus, a gente encontra a trilha certa que a gente deve percorrer. E fugindo um pouquinho ao que a gente se propôs a falar hoje, a nossa casa, né, o Amor e Humildade do Apóstolo, ele trouxe esse trabalho para cá. E a gente vem aqui e traz para vocês palavras, passagens, e são só palavras e são só passagens se nós não pegarmos a essência disso tudo e levarmos para a nossa vida lá fora, para as nossas atitudes mínimas, porque a vida é feita de momentos muito sutis, coisinhas muito delicadas que às vezes passam despercebidas. Então, a partir do momento que a gente pega esses ensinamentos do Cristo, que são palavras bonitas, que são passagens lindas, são o nosso fortalecimento, mas a gente chega lá fora e a gente executa, aí sim a vida começa a ter sentido. E aí sim a gente começa a encontrar as portas do qual a gente deve abrir, porque algumas delas a gente deve fechar. A vida é assim. Incessantemente a gente está abrindo e fechando portas. A gente não consegue ter uma constância no nosso dia a dia pela nossa imperfeição, mas tendo os pensamentos voltados para Deus, eles se dissipam, os ruins e os bons se fortalecem, né? Então façamos como aquela fala que todo mundo se utiliza, né, do avião, que primeiro a gente usa para a gente, né? A máscara de oxigênio, quando ela cai, primeiro a gente tem que colocar na gente. Então tudo isso que a gente traz aqui, a nossa intenção e a intenção de Jesus é que isso se propague. Mas primeiro a gente precisa usar para a gente. Porque através do nosso exemplo, nós vamos estar influenciando as pessoas. Eu tive a impressão de já ter trazido esse assunto, mas hoje o assunto ficava... Eu ia e voltava, eu estava dizendo para a Fernanda, eu tenho umas 60 palestras montadas. E eu ia e voltava para esse assunto, eu disse, não, tem que ser falado sobre isso. E quando eu cheguei aqui, eu entendi o porquê. E essas são as companhias que nós temos. Essas companhias boas que vêm e nos dão esse alerta de dizer assim, ó, é assim que tem que ser. E quando a gente ouve, a gente só acerta, né? Então vamos falar um pouquinho dos infortúnios ocultos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz. No capítulo 4, no item 4, no capítulo 13. Porque a gente anda por todos os cantos e a gente olha para as pessoas e às vezes as pessoas estão radiantes e elas dentro de si, elas trazem uma tristeza, uma angústia. Mas que quando a gente olha bem para as pessoas nos olhos, a gente passa a conhecê-las melhor. Não aquele olhar nosso do dia a dia corriqueiro, porque às vezes passa. A gente também deixa passar. Mas é prestar mais atenção no que a pessoa expõe. Porque dentro da gente a gente sempre tem dores, coisas a resolver que nem todo mundo tem a coragem de chegar e falar que aquilo lhe dói, que está passando pela dificuldade. O Evangelho traz um exemplo de uma mãe, uma mulher que é afortunada, tem uma condição boa, e ela vai levar alimentos para uma família que ela, de alguma forma, ela sabe que ela está passando por aquela dificuldade. O Evangelho até diz que eles não são profissionais da mendicância, quer dizer, não são pessoas que estavam o tempo todo precisando ou que vão atrás disso o tempo todo, mas naquele momento eles estavam passando por uma dificuldade. O dono da casa fica adoentado, fica internado no hospital, a mãe cheia de filhos fica em casa e os recursos vão se escasseando e essa mãe vai lá. Então, no momento que ela entra, que ela chega naquela casa, os olhos deles brilham, porque eles percebem que não vai ter mais fome, né? E não vai ter frio, porque ela traz de um tudo para eles.
Mas a mensagem maior não está nesse detalhe aí da alimentação, que é onde a gente normalmente fica, né? Nossa, trouxe a comida. É importante, lógico que é. Porque, pensem, passar fome não é uma coisa agradável, né? Mas quando no finalzinho da mensagem diz assim, ó, que ela conversa com a mãe, que ela está angustiada com o marido no hospital, e ela diz assim, não te preocupa, eu vou até lá para ver como é que ele está. Porque imagina uma casa cheia de filhos, cheia de crianças, às vezes a gente não tem um parente, não tem alguém, aí a gente já imagina como que está acontecendo a situação, né? E aí a pessoa não tem como ir lá para ver, porque tem filhos muito pequenos, não pode entrar no hospital com criança. E ela diz assim, deixa que eu vou lá ver como é que ele está, para ver se ele está precisando de alguma coisa. Quando ela faz isso, ela vai além do alimento. Ela vai naquela angústia maior que está dentro da mãe. Está lá em silêncio, aquela dor da falta, de não saber como é que ele está, de não poder olhar, porque uma coisa é a gente ficar sabendo, a outra coisa é a gente ter alguém que vai lá e olha e diz assim, não, realmente a situação é essa. Então, o olhar do evangelho nesse sentido é para que a gente observe as pessoas. Se a gente puder olhar alguém num corredor com um olhar tristonho, a gente puder bater no ombro e dizer assim, tá tudo bem. Muitas pessoas vão se derreter naquele momento, porque tudo que a pessoa precisa às vezes é um toque. Às vezes até o toque físico, tá? De um abraço, de um olhar, de um bom dia. Coisa boa a gente receber bom dia, né? Eu levei minha mãe na praia esses dias, ela tem 86 anos, ela disse que queria muito ir na praia. Fomos só olhar, né, o mar, estava um dia gostoso, agora em março, fresquinho. E nós entramos numa trilha de madeira, assim, né, para chegar até a praia. E incrível, todas as pessoas que passaram por nós, todas, deram um bom dia. Bom dia, tudo bem? As pessoas vindo da praia, eu acho que assim, foram caminhar, estavam alegres. Eu disse, como é bom isso? E não que a gente estivesse precisando, mas aquilo nos aumenta a nossa, sabe, a gente se sente pertencente a esse mundo. E tem gente que não se sente mais pertencendo a esse ambiente que a gente está. Nós, dentro desse exemplo, ainda fica a questão do assistencialismo, né? A filha quer dar algo, aí a mãe diz assim, não, tu vai produzir alguma coisa para poder levar, porque tu tens que dar algo de ti. Então a mensagem do Cristo é dizer para a gente que a gente precisa ir sempre além daquilo que a gente pode fazer e fazer algo que a gente mesmo, porque na nossa casa espírita, por exemplo, nós recebemos as cestas básicas, que a gente faz ali assistencialismo, a gente pega aquilo que alguém doou, entrega para a pessoa. Agora, qual é a nossa parte nesse movimento quando a gente faz isso? É a gente pegar aquilo que alguém doou, olhar nos olhos e dizer assim, tá tudo bem contigo? Essa aqui é a cesta básica que vai te suprir, mas a gente quer saber mais de ti. Estás triste hoje? Não estás como habitualmente? E aí a gente conversa, a gente faz uma troca. É o nosso tempo de estar ali, a gente está doando também. Então, a gente tem a noção do que a gente está fazendo. Porque tem gente que está lá se vangloriando, entregando, de repente, uma cesta, e que nem foi ele que trabalhou, não foi ele que juntou, não foi ele que angariou, não foi ele que fez nada, sabe? E achando que está fazendo alguma coisa. A gente sempre pode fazer alguma coisa em qualquer situação. A gente sempre pode doar algo da gente para o outro. A coisa mais valiosa que nós temos é o nosso tempo. Quando a gente doa o tempo para alguém, aos olhos de Deus tem um valor muito maior do que uma cesta básica. Óbvio, Deus vai olhar o tempo em que ele teve de trabalho para construir aquilo ali para ir adiante. Tudo tem valor, sabe? Mas a gente sabe ter consciência do que a gente está fazendo. Agora, eu queria trazer para vocês hoje um exemplo que, para mim, me toca muito, assim, eu acho um exemplo
sensacional. Quando Jesus foi preso, do momento que ele foi preso até a crucificação dele, cada segundo teve um significado. Que no momento as pessoas não perceberam, mas como ficou tudo escrito e a gente consegue ler e a gente consegue interpretar, a gente vai entendendo que ele não perdeu um minuto sequer para deixar uma lição. E aí eu quero falar para vocês sobre o momento que a Igreja Católica tem até quando a gente faz aquela, não sei como é que a gente chama, que tem os pontos, né, que Jesus vai, a Via Sacra. Tá na Via Sacra, que é o momento que Simão, onde que é? Porque tem vários Simão, né? Simão o Zelote, Simão Pedro. Perdi aqui. O Cirineu. Esqueci do lugar dele, tinha dito. Simão o Cirineu. Né? Que é o momento que Jesus cai com a cruz e não consegue levantar. E esse fato, a pressa do soldado é porque eles tinham um horário para terminar. Quem foi crucificado tinha que estar morto num determinado horário, porque depois eles entravam num processo religioso deles, que não podia ter algumas atividades, não podia fazer algumas coisas, e aí tinha que acontecer naquele momento. Então, ele apressa para que ele chegue logo no Gólgota. Quando ele deixa cair, o soldado percorre o olhar, olha um cidadão que está lá, e ele chega, olha para ele e diz assim, olha, vai ajudar Jesus. Pensa a situação dele. Ele vinha cansado do trabalho dele, parou ali porque ele teve curiosidade, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus Cristo, e ele, porque tem uma história que é contada no livro Quando Voltar a Primavera, de Amélia Rodrigues, pelo Divaldo. Chama-se Simão Cirineu. E ela que dá esses detalhes, né? Então ele fica com medo de sofrer alguma represália do soldado, porque se ele dissesse que não, ele já ia apanhar ali, né? Então, mas ele disse que tinha ouvido falar de Jesus e tinha tocado o coração dele. Mas quando ele olhou nos olhos de Jesus, ele disse que foi arrebatado por um amor. E aí ele disse que se naquele momento ele precisasse morrer por ele, ele morreria. Essas são as pessoas que já atingiram um nível de pensamento e de bondade dentro de si, em que ele teve esse prazer de enxergar Jesus, porque provavelmente nós lá naquela época, a gente passou por Jesus e nem percebeu a presença dele, porque se a gente está aqui ainda penando tanto, é porque a gente não entendeu a mensagem lá. A gente está entendendo hoje. Mas tudo no seu tempo, né? Então, ele pega, ele levanta aquela cruz com Jesus e caminha com ele um pedaço para que ele conseguisse chegar, né, no Gólgota. E onde é que está a parte bonita da história? Quando os dois se olham, Jesus faz como um scanner que olha e te entende, te compreende e vai lá e olha dentro do teu íntimo. A gente ainda não tem esse poder todo, mas a gente precisa olhar os sinais, né? E Jesus entendeu a história do Simão. Ele tinha um sofrimento oculto dentro dele, em que ninguém sabia. Então, ele olha, presencia aquilo tudo e volta para casa. Quando ele chega em casa, a filha vem correndo e diz assim, papai. Alguns falam que é filha, alguns falam que é filho, mas isso não importa, né? Eu estou curada. A filha estava doente em casa. Tinha uma febre que não passava, já não andava mais. Jesus, quando é auxiliado por Simão, o Cirineu, ele imediatamente, em pensamento, vai até a casa dele e cura a filha. Como muitas curas que ele fez, né? E a partir dali, Simão passa a ser um pregador de Jesus Cristo.
E ele leva a vida dele falando, contando as histórias, porque aí ele vai se aprofundar, vai saber melhor dessa figura, porque ele se tornou agradecido por aquela situação. Qual é a lição que fica pra gente? De que nós somos sempre amparados. Sempre. Nós somos ouvidos, sim. Nas nossas maiores dores e nas maiores dificuldades, Deus está presente e está sabendo. Jesus está cuidando da nossa trajetória. A dor às vezes é necessária para que a gente aprenda algumas lições, mas o como a gente lida com a dor é que vai fazer toda a diferença. Por isso que é importante a caridade, porque diante da caridade, quando a gente sai de casa com o nosso problema e a gente chega aqui, por exemplo, no hospital hoje e recebe uma notícia como a nossa irmã recebeu, a gente vê o quanto o nosso problema é pequeno e a gente se levanta. Sempre tem alguém que sofre mais do que a gente. Se a gente caminhar pelo hospital, a gente vem caminhando ali rapidinho, aí a gente olha para dentro das salinhas e vê as crianças carequinhas passando por aquela dificuldade. Aí eu digo para mim, o que eu estou reclamando do quê, hein? Que era mesmo que estava reclamando? A gente tem que esquecer do nosso problema e tocar adiante. Jesus Cristo, ao ser crucificado, quando nós olhamos para essa figura que a gente ama tanto, e dói profundamente, a mim pelo menos me dói muito, eu costumo subir a Via Sacra lá em Angelina. Tem uma estradinha que a gente vai subindo, chega lá em cima, tem uma Nossa Senhora numa cachoeira, onde muitas pessoas já fizeram pedidos e que graças que foram alcançadas. E quando eu faço aquele caminho e que tem as figuras, Jesus com o Cirineu, Jesus foi despido, Jesus foi... Tudo aquilo ali me dói muito, porque eu digo, meu Deus, uma figura que não precisava, né, passar por aquilo e a gente permitiu que ele passasse. Eu sempre paro para pensar. Mas essas mensagens que nos vêm, elas nos mostram um outro lado. Naquele momento que Jesus está na cruz, passando por aquela dor, pelo plano espiritual que nós não estamos vendo, há um sobe e desce de entidades, de anjos que vêm, eles estão felizes pelo retorno de Jesus Cristo à pátria espiritual, uns estão atendendo a ele na sua dor, para aliviar, e naquele momento desce, aí eles descrevem que desce um anjo silencioso em que nem os anjos percebem. Esses são os graus de evolução. Quanto menor nós somos, menos a gente consegue ver, né? Então esse anjo, que foi denominado anjo da caridade, ele desce. Ele desce e chega perto de Jesus, porque é Jesus que chama. E Jesus fala baixinho para ele, vai lá, vê Judas. Porque nesse momento Judas estava se enforcando. E foi Judas que entregou Jesus. Jesus começou todo esse processo doloroso através de uma ação de Judas. Aí ele trata do perdão que nós devemos cultivar dentro da gente. E ele diz assim, vai lá e acolhe a Judas. E o mesmo anjo silencioso vai e fica com Judas. Quando Jesus desencarna, a primeira coisa que ele faz é ir até o umbral, até onde aquele local que Judas se colocou. Ele fica 3 dias com ele no colo e Judas não percebe a sua presença. Porque ele enlouquece com a atitude que ele tomou, ele percebe o seu erro, né? Ao contrário de Simão Pedro, né? Pedro também negou Jesus 3 vezes. Mas ele usou desse erro depois para começar uma nova trajetória de pregação, de fortalecimento das mensagens do Cristo, que foi o que ficou até hoje, para que a gente possa hoje estudar sobre Jesus Cristo. Foi a Igreja Católica que implantou isso e fortaleceu na nossa mente, falando sempre sobre isso. E começou tudo com Pedro. Mas Judas fez essa má escolha.
Judas estava perdido para sempre? Não. Não estava. Porque é um momento de erro. Então a gente tem que começar a entender essas coisas, como é que são os processos para que a nossa dor diminua. Essa dor desse momento, que mesmo que não seja um parente teu, está doendo. E doeu para mim na hora que tu falasse. E doeu para todos nós, né? Esses irmãos que escolhem esse caminho de retornar à pátria espiritual, trazem para si algum tempo de dor, porque a gente entra no arrependimento. É uma má escolha, não é para ser assim. Mas nada está perdido. E o que cabe a nós que estamos de pé, que estamos fortes, que estamos buscando esse auxílio? Cabe a cada um de nós orarmos como Jesus orou, pedirmos como Jesus pediu. É assim que tem que ser. Porque em algum momento, porque cada ação dessa, ela vai ter um valor maior ou menor de acordo com aquilo que vai na nossa mente. Muitas vezes, lembra da mensagem do pensamento? Que nós nunca estamos pensando sozinhos. Vai depender de como a gente está se sentindo naquele momento. Se o pensamento é bom, a gente está recebendo influência boa. Agora, se o nosso pensamento decai, é com esse tipo de irmão que a gente vai estar convivendo. Então, os pensamentos depressivos, eles vão trazer sempre para a gente algum resultado que não vai ser legal. Então, a gente desviar esse pensamento para o pensamento bom. E para a gente ajudar, é através da prece, da oração. Judas, hoje, já é um espírito bem evoluído, que já está num patamar extremamente bom. Mas ele levou muito tempo, porque ele cristalizou dentro da mente dele esse sentimento de culpa. E vocês sabem quem foi buscar Judas quando ele chegou no estágio de que ele já estava pronto para se modificar e para refazer de novo a trajetória? Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, aquela que passou por toda a dor de ver o filho crucificado. Ela sabia que tinha sido Judas que tinha entregado ele. Mas o amor tem que sempre ser maior do que os nossos erros. Quando a gente enxerga isso, quando a gente enxerga que a gente tem proteção e que o amor tem que ser maior, a gente perdoa. Perdoando, nos tornamos livres. A gente sempre tem essa sensação de que a gente quer liberdade e somos presos, às vezes, por circunstâncias, às vezes na casa da gente, às vezes, né, com aqueles que a gente convive. A liberdade verdadeira que a gente procura é essa, de nos libertarmos dos nossos erros passados, perdoando, porque sempre é necessário que a gente seja perdoado. Então é isso, meus irmãos, que hoje a gente possa, durante o nosso dia, lembrar dessas coisas, orar um pouco mais, né? Jesus conta conosco na tarefa de servir e amar. Todo o perfume do bem que fazemos ao próximo sempre fica um pouco nas nossas mãos. A gente já ouviu isso, né? Jesus intercede por nós, bem como todos aqueles que tocamos com atos de amor. Divaldo perguntou a Bezerra o que mais emocionou a ele no retorno à espiritualidade. Aí ele diz que foi quando ele foi chamado por Celina, a mensageira de Maria Santíssima, e chamou ele para olhar a janela. Bezerra de Menezes, vocês já ouviram falar nele? Conhece? Quando ele retornou à pátria espiritual, Celina é a mensageira de Maria. Ela diz assim, vem ver. Aí quando ela abre a janela, que ele olha para a rua, ele diz assim, meu Deus, que multidão, e todo mundo banando para ele, feliz. Aí ele assim, quem são? Eu não sei quem, não conheço encontrar ninguém conhecido. Aí ela diz assim, Bezerra, são todos aqueles que nos trabalhos mediúnicos tu desse uma palavra amiga. Aqueles que tu atendesses em vida, trazendo a saúde, um remédio, um alento.
Todos eles hoje esperavam aqui com o intuito de te agradecer. Aí vocês imaginem, todo o bem que a gente faz, a gente recebe de volta. Que bobos que nós somos de ainda, em alguns momentos, termos pensamentos ruins. Porque o que é bom é tão bom, né? É tão gratificante. Então, que sejamos assim. Por enquanto, na fonte viva após Jesus de Emmanuel, só vou ler um pedacinho do final. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal de aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Essa mensagem fala que todo aquele que quer caminhar na trilha de Jesus Cristo, nós somos sempre apontados, somos perseguidos, e isso faz parte. Mas que a gente tem que ser forte e resistente. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Porque a cruz significa esses percalços que a gente deixou para trás e que a gente precisa ajustar. E no dia de hoje, tu, a tua amiga, o menino que se foi, que todos sejam amparados, sejam acolhidos por Maria de Nazaré. Oremos por Maria de Nazaré. Ela é responsável pelos suicidas. E por todos aqueles que nesse momento procuram o mesmo caminho. Porque não é um nem dois, são muitos irmãos nossos que procuram esse caminho. Então que sejamos nós a luz aqui na Terra. Obrigada pela atenção.